Salve, salve, nação rubro-negra! O clima esquentou de verdade nos bastidores do Flamengo. Um simples mapa de calor de Pedro virou combustível para uma verdadeira fogueira de críticas, análises e até desconfiança sobre o futuro do terror no momento de Felipe Luiz. E é claro, a gente foi a fundo nessa história para entender. Será que o Pedro está mesmo sumido em campo? Ou está querendo rifar o maior artilheiro do futebol brasileiro nos últimos 3 anos? No Futebol 360 da ESPN, o mapa de movimentação do Pedro chamou a atenção. Em 2024, ele está mais frio que gelo no Alasca. Quase não aparece no campo. Mas será que isso é falta de vontade ou consequência da lesão grave que tirou ele de combate por 7 meses? E aí entra a polêmica. Enquanto outros atacantes do Flamengo recuperam mais de uma bola por jogo, Pedro tem média de 0,88. A crítica é direta. Falta intensidade, recomposição, entrega sem a bola, e tudo isso pesa na balança de Felipe Luiz. Mas calma aí. O homem tem 90 gols nos últimos 3 anos. É o maior artilheiro do Brasil mesmo com 7 meses parado. E agora, quer vender? Querem descartar? Que raio de planejamento é esse que trata um rei da América como peça sobressalente? A verdade é uma só. Pedro ainda é útil, precisa ser lapidado, precisa voltar à melhor forma, mas jamais descartado. Vamos para o vídeo. Flamengo agora, professor Celso Nuzelt, essa semana, se eu não estou enganado, ontem, falávamos sobre o Pedro, sobre o imbróglio Pedro, e o professor pediu, você vai lembrar agora, professor, você falou, eu queria muito ver um mapa de calor do Pedro. Boa. Isso. Lembra disso? Que dizia mais do que a tela dos gols, porque a grande crítica é sobre como ele anda frio, né? Então tá aí, seu pedido atendido, professor Celso. Obrigado, pessoal. Mapas de movimentação do Pedro em 2024, ali no lado esquerdo. E agora eu tenho uma dúvida, esse mapa de calor tá bem diferente, mas não seria porque o Pedro quase não joga nessa temporada? Ele voltou agora e joga há poucos minutos, né? Será que não é por isso? Em 2025, no lado direito. Tá vendo a diferença? Tá certo que a temperatura caiu em todo lugar, mas caiu muito mais pro jogo do Pedro, né? Qual que é a diferença? Ele tá praticamente nos mesmos lugares, é a cor? Mas olha a cor. O que pode indicar também essa necessidade do centroavante, entre aspas, do estilo Felipe Luiz, se movimentar um pouco mais do que só ficar fixo ali dentro da quase pequena área, ele ali, né? É claro que ele atuou menos nessa temporada, então o mapa de calor da temporada passada, a lesão acontece ali acho que em setembro, né? Mais ou menos ali, a lesão dele. Jogou muito mais, mas isso pode indicar que não tão fixo ali. Essa tela mata a charada. Pedro pressiona pouco, posses recuperadas por jogo pelos atacantes do Flamengo na temporada. Aí é a média, né? É isso? É a média. Média por jogo. Bruno Henrique, 1,27, Cebolinha, quase a mesma coisa, 1,25 de média. Juninho, 1,05, Luiz Araújo já sobe para 2,09, Michael, 1,79 e o Pedro não chega a 1 a média, 0,88. Plata e Wallace Ian. Então, o Breler vai falar agora, ele já disse que essa tela mata a charada. Eu entendo, compreendo e, repito, quero ouvir o Breler, mas eu pergunto, e os gols marcados não contam? Não entram na equação? A facilidade para fazer gol? Ou para um atacante é mais importante roubar bolas do que fazer gol? Não. Boa, Abel, boa. Gostei do ponto aí. Entram na equação, mas o que eu te pergunto é, o Flamengo do Felipe Luiz aqui, apesar da eliminação no Mundial, na sua visão, tá no caminho certo? É um time que joga bem? Sim. É um time que tem um futebol vistoso? Sim. Um time que marca muitos gols? Tem futebol vistoso, não teve contra o Bayern de Munique pelas dificuldades, pela força do adversário. O adversário era melhor. Contra o Chelsea teve tudo isso que você está dizendo. Então, e o principal, esse Flamengo do Felipe Luiz, além de jogar um bom futebol, é seguro defensivamente? Muitas vezes sim. Às vezes não. Por exemplo, contra o Central Córdoba não foi. Mas é isso, são exceções na temporada. No Campeonato Brasileiro, melhor defesa, só sofreu 4 gols. Perfeito. Então é um time equilibrado do Flamengo e o torcedor que olha
pro Flamengo, olha, gostamos do trabalho do Filipe Luís, precisa entender isso. O Flamengo só é equilibrado porque todos participam no momento defensivo. E o Pedro, de todos os atacantes do Flamengo, é o que menos recupera a bola. Todos os atacantes têm uma média superior a 1 nesse quesito. O Pedro é o único que tem uma média inferior a 1. Então, o Filipe Luís olha para isso e faz essa balança também. Ah, legal, o cara me entrega gols. Mas ele vai me entregar a recomposição que o Bruno Henrique tem? Ou ele vai entregar a dinâmica e a movimentação do Plata? Não vai. E aí o Pedro, se ele não se conscientizar disso, que ele também precisa ser importante no momento defensivo do Flamengo, ele vai continuar comendo banco com o Filipe Luís. E por mais que a gente goste do jogador, eu vejo que é um equívoco tremendo. Se alguém da diretoria pensa que o Pedro é descartável, tá errado. Não é descartável, é um jogador que precisa continuar no Flamengo, que pode ser muito útil nessa temporada. Agora, Precisa aprimorar esse quesito. eu não discordo do... Pode, não é possível? Pode, claro, mas eu não discordo do Filipe Luís que ele seja alternativa, que ele não seja titular, porque o estilo de jogo que o Filipe Luís propõe desde o fim do ano passado torna obrigatório que o atacante, que o centroavante, faça um trabalho de recomposição, que seja intenso na hora que não tiver a bola. E isso o Pedro não é, desde os tempos do Fluminense. Foi para a Europa, foi para a Fiorentina, bateu e voltou, muito por conta dessa deficiência que ele tem. Então, pro Pedro, o dia que ele falar, olha, eu sou jovem ainda, eu tenho capacidade de correr, de competir, se ele se tornar um jogador mais intenso, aí ele passa a ser um atacante completo. Aí dificilmente ele vai ser barrado. Porque a qualidade com a bola é inegável. O talento que ele tem para preparar uma jogada, para servir um companheiro, eu diria que nenhum outro centroavante ou atacante do Flamengo tem. Mas falta o sem a bola. Talvez isso daí é inegociável no futebol de hoje. Atacante que não marca. É isso, o que eu falei e canso de repetir. Se o Harry Kane marca, se o Haaland marca, o Lewandowski marca, o Pedro não pode reclamar de ter de marcar. Ele tem de fazer isso, ele tem de acrescentar essa valência e essa virtude no jogo dele. Talvez no Brasil ninguém tenha essa capacidade que ele tem. E a questão é que os gols subiram, também tem jogado pouco, mas houve momentos na carreira em que com pouco tempo em campo ele entregava gols. E os gols também sumiram, porque naquela fase lá que enfiava meia dúzia no Juventude, goleou o Corinthians, acho também o Fortaleza, ninguém lembrava que o Pedro não voltava para marcar. Ninguém lembrava disso. Ele estava em todos os jogos? Estava funcionando. Não me lembro. Acho que o último grande jogo dele foi contra o Corinthians, fora outras jogadas que não resultaram em gol e que foram maravilhosas ali saído do pé dele. Então acho que é uma questão de autocrítica e ninguém está falando para ele passar a ser um marcador. Para ele agregar a tudo de bom que ele já tem, isso não se ensina, um pouco mais de efetividade na frente. A gente viu o mapa de calor, não é uma questão de posicionamento. Ele está posicionado exatamente nos mesmos lugares de quando era mais intenso. Amigos da produção, pode colocar o mapa de calor de novo? Olha lá, você vai ver que é igualzinho. É igualzinho, é o mesmo lugar em que ele está. Explica para o fã de esportes, para fã de esportes que nos assiste, o que significam as diferenças de cor? A diferença é que lá ele está sendo mais intenso e lá aqui onde? Não, à esquerda, no verde e amarelo. De 2024. E o azul está frio, é por isso que é um mapa de calor. Minha dúvida é essa, cara, mas essa questão da cor, não é porque ele está jogando menos minutos? Ele azul é gelado, é abaixo da média 1 que o Breler falou. Só ele tinha abaixo de média 1. Ele está inclusive ele está destoando dos demais companheiros de ataque. É aí que a coisa está pegando. Então, a gente falou isso aqui ontem, não é nada pessoal. O Filipe Luís não é um técnico que trata as coisas pro lado pessoal. O Pedro só depende dele, é uma iniciativa dele. Prof, e tem aquela história, né? O centroavante não precisa voltar para marcar. O centroavante tem de estar ali dentro da área para fazer o gol. Vou citar 2 exemplos. Igor Jesus no Botafogo, Verratti no Vasco. Esses 2 caras são centroavantes. São jogadores de área.
Mas o Igor Jesus no Botafogo é incansável quando o time perde a bola. O Yuri Alberto volta, né? Yuri Alberto também, outro bom exemplo. Melhores o Verratti é a mesma coisa no Vasco. Então hoje, pela exigência do futebol, de jogos muito intensos, se o Pedro quiser vestir a camisa de titular e que o técnico olhe para ele como o cara que é o 9 do time, ele vai precisar entregar isso todo jogo. E o Filipe Luís não tem uma birra com o Pedro. Não é nada disso. Tanto é que o Pedro foi titular em alguns jogos. Mas ele vai ser titular nos jogos em que o Flamengo tiver um adversário que vai se defender, que vai ficar mais plantado atrás, que não vai sair muito com a bola, vai tentar mais bola longa. Aí o jogo do Pedro faz sentido, porque você não precisa ter ali uma saída de bola tão combativa. Botafogo da Paraíba, ele entra como titular e marca logo no início, não é? Na Copa do Brasil. Exato. Então, não é uma implicância do Filipe Luís com ele. É de um atacante que não encaixa no jogo do Filipe Luís e não é o técnico não é o culpado disso, porque muita gente tende a chegar, não, mas o Filipe Luís que mude as ideias dele para acomodar o Pedro. Não é assim que funciona. Quando o Filipe Luís é o escolhido do Flamengo, o Flamengo o escolhe justamente por ter uma identidade de jogo, por saber o que o Filipe vai acrescentar. Fosse um técnico retranqueiro, um cara ultra defensivo, o Flamengo não ficaria com o Filipe Luís, ainda mais nessa virada do ano. O escolheu por isso. Então o Flamengo também precisa respaldar o Filipe Luís e o Filipe Luís e departamento de futebol cobrarem do Pedro essa única deficiência no jogo dele. O restante, o Pedro é praticamente irretocável, um jogadoraço, mas deixa muito a desejar quando precisa dar combate lá na frente e marcar a saída de bola. Ponto, além disso. E olha, Mário, só para completar, Breler e Abel e todos que nos assistem, se fosse para escolher um nesse time para aliviar na marcação, eu escolho o Arrascaeta. Então, até pela condição física. Eu ia trazer exatamente isso, porque assim, eu acho que ainda é muito cedo para cobrar um desempenho do Pedro como ele tinha antes da lesão. Uma lesão muito séria, uma lesão que demanda ali um tempo muito chatinho de recuperação, de você voltar a desempenhar num alto nível, de confiança, enfim. Mas 2 pontos que me chamam a atenção. Um é quando, mais ou menos lá em abril, o Filipe Luís ele dá uma entrevista, num pós-jogo, eu acho, falando que sim, que ele montaria um Flamengo pensando no Pedro, quando o Pedro estivesse fisicamente num nível muito bom, e depois ele volta a cobrar exatamente essa parte física do Pedro. Não, o Pedro ainda não está fisicamente entregando o que o meu time precisa que um atacante entrega. O problema é que quando o Filipe Luís ele deu essa declaração, ele dá essa declaração falando sobre a ideia de montar um Flamengo pensando no Pedro, o Arrascaeta cresce muito de produção justamente atuando um pouco mais avançado. E atuando um pouco mais avançado, você tem menos do Arrascaeta nessa recomposição também. Então, eu acho que a dinâmica do Flamengo mudou um pouco durante esse processo de você ter o Pedro de volta, Além do que o Flamengo que o Pedro deixa não é o Flamengo que o Pedro volta. É um outro Flamengo, com outro treinador, com outra ideia de jogo, com uma outra forma de atuar. Então, era o Tite quando ele se lesionou. Ele se lesionou. E o Tite demorou muito tempo, para encontrar um Flamengo que desempenhasse sem o Pedro. O Filipe Luís encontrou esse Flamengo. Além de ser a melhor defesa do campeonato, é o melhor ataque do campeonato. Então, assim, quando você vê o Flamengo goleando sem o Pedro marcar, mesmo estando em campo, é um sinal. O Flamengo, ele passa a jogar muito mais com os outros jogadores. O Luiz Araújo muito mais presente, muito mais envolvido em gols. O próprio Michael teve seus momentos também entre as goleadas, enfim. O Everton Araújo. Então, assim, o Flamengo do Filipe Luís, ele ataca com muita gente, ele defende com muita gente. E eu acho que nessa dinâmica de você precisar compensar a ausência de alguém na fase defensiva, hoje é a do Arrascaeta. E aí, se você tem Pedro e você tem o Arrascaeta, você vai precisar mais ainda do Pedro, porque quem está entregando mais avançado hoje é o Arrascaeta. Então, acho que não é tão fácil assim de você simplesmente falar, não está usando porque não quer. Ou, o jogador também não está entregando. Para mim, ainda é cedo para cobrar do Pedro o que ele entregou para o Flamengo até esse momento da lesão, mas é um ponto de atenção, porque hoje depende muito mais do Pedro para além de marcar do que ele já fazia, Então, acho que tá com o jogador, a situação tá toda com ele, assim. Vai depender do quanto ele quer. É possível para você o
Pedro tem essa capacidade? Pra Eu mim penso que sim. Pra mim ele Mas tem ele vai ter que se 28 anos. esforçar. Ele tem 28 anos, ele não é um jogador alto, com pouca mobilidade. Ele tem essa mobilidade, ele já deu assistências atrasando muito a passada, jogando mais atrás, enfim. Mas depende do jogador, porque é um estilo que cansa mais, né? Que você precisa entregar mais. Entregar mais no dia a dia, entregar mais nas partidas. O time não vai jogar pra você. Você vai jogar pro time também. Então acho que tá nas mãos do Pedro. Nos treinos, principalmente. Isso, o dia a dia, né, conta Porque, muito. Pra mim, não é só a questão física do Pedro, de voltar de lesão. Felipe Luiz já deixou isso claro. Falta ao Pedro também essa atitude, essa boa vontade em ser um jogador completo. E aí precisa partir do jogador, porque se ele nunca tomar essa consciência na carreira, terá sido um jogador subaproveitado. Um jogador que a gente vai olhar lá na frente e falar, nossa, tinha potencial para ser o centroavante do Brasil titular em pelo menos uma ou duas Copas. Ou ele mantém uma média altíssima de, 38 gols por temporada, sabe? Tem que se além de pagar assistências. todo Porque mundo. aí você fala, bom, é de fato o cara que me entrega gols. Então, mas aí você consegue aproveitar. Maria, até caras que têm esse tipo de média, o Germancano no Fluminense, em alguns momentos também ele é cobrado para recompor. Olha, dá um passinho para trás, dá um carrinho no zagueiro. Se o atacante hoje não se conscientiza disso, fica para trás. Então, os melhores centroavantes do mundo isso hoje, é verdade. são intensos, marcam saída de bola, recompõem, às vezes voltam dentro da área para ajudar na bola aérea defensiva. Se o Pedro não entender que esse papel faz parte do trabalho dele, aí não adianta botar culpa em treinador. O que eu vejo que o Flamengo tem de fazer é não rifar o jogador também. Legal, peraí, o Pedro tem uma deficiência, vamos trabalhar internamente, vamos cobrar, boa. vamos orientar, o técnico faz esse trabalho, se precisar, coloca Preparador físico. Exato, preparador físico, departamento de psicologia, até para desconstruir, porque muitos centroavantes crescem com isso na cabeça. Ó, o seu trabalho é fazer gol. Você precisa fazer gol, o restante deixa pro time. E hoje não é assim mais. Mas se o Flamengo fizer um trabalho integrado, um trabalho em silêncio, eu vejo que o Pedro tende a ser muito útil e tende até mesmo a ser titular do time. E a conclusão é simples, direta e explosiva. Felipe Luiz precisa achar espaço para o Pedro, nem que seja mudando um pouco sua ideia de jogo. Porque talento não se descarta. Goleador nato, jogador técnico e decisivo como o Pedro, não nasce todo dia. Se o Flamengo rifar esse cara, pode ter certeza, vai se arrepender amargamente lá na frente. Tá dito!